pela graça infinita de Deus, volume 2, pelo espírito de Baltazar, psicofonado por Altivo Caríssimo e Panfiro. Lição 20. Comunicações pelo pensamento. Os espíritos protetores nos ajudam com seus conselhos, através da voz da consciência que fazem ressoar em nós. Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, questão 524, no comentário. Pela graça infinita de Deus, paz. Baltazar, pela graça de Deus. Através dos milênios, o homem vem desenvolvendo um meio de comunicar-se com um semelhante. É justamente no esforço mental que vem desenvolvendo, falando sem palavras, transmitindo suas ideias e seus sentimentos, que as criaturas igualmente vão desenvolvendo um meio de comunicação. Da mente dirigida para um momento mesmo, em que sentimos algo e nos lembramos de alguém, transmitimos por esse modo a nossa imagem, o nosso sentimento, a nossa palavra. Vamos observando que cada vez mais o reino do Espírito se faz presente. Cada vez mais o Espírito em si se comunica. Cada vez mais o homem adentra o mundo dos espíritos. Pressentimentos, comunicações pelo pensamento, tudo isto na Terra, nos meios dos encarnados, tem um significado claro, objetivo, declarado, que é o de comprovar a existência do espírito além da matéria. Compreendendo isto, entendemos o porquê da preocupação do plano superior em fazer com que tais fenômenos ocorram com uma certa regularidade. É justamente para que os homens tenham mais um meio de acesso à vida dos espíritos, para que os homens compreendam, por mais um meio, que os espíritos sobrevivem, preexistem, continuam se comunicando, mesmo que muitos rejeitem este fato. De todo esse esforço que a espiritualidade desenvolve, de todo esse trabalho que a espiritualidade procura trazer para nós, ressaltam a enorme boa vontade daqueles que assim agem, a enorme paciência daqueles que continuam dirigindo esses fenômenos, o enorme sentimento da vida além da matéria, observado por todos os grandes da espiritualidade. Valorizemos assim o fenômeno, mas não deixemos de lembrar-nos dos que o sustentam. Valorizemos a palavra, o entendimento, a percepção, mas jamais nos esqueçamos daqueles que autorizam a execução dos mesmos, além daqueles que os executam. Recordemo-nos finalmente de Deus, que a tudo isso permite, na hora adequada, para que nós, todos nós, o que estamos vivendo experiências diversas, múltiplas, todas próximas da Terra, possamos valorizar o trabalho, valorizar o mundo dos espíritos, valorizar a comunicação em si mesmo. Pressentir é o mesmo do que ter conhecimento antecipado, e o conhecimento antecipado nos dá diretrizes para enfrentar problemas que tivermos que enfrentar. Que Deus nos ajude a entender toda essa gama infinita de demonstração divina de amor e de bondade. Que assim seja. Em nome de Jesus Cristo, meus irmãos, nos despedimos, desejando a todos muita paz. Baltazar, pela graça de Deus. Mensagem recebida em 29 de novembro de 1997. Já vem nos falar, né, dessa transitoriedade, né, que nós, dos nossos pensamentos. Nós temos pensamento, uma hora pensamos no bem, então nós pensamos no mal, né, que palpita em vários campos de forma, né, mas que nós devemos buscar uma forma sempre voltada para o bem, para o amor, para a caridade, porque essa forma de nós pensarmos é que vai nos direcionar, né, na vida, a todo momento, né? Ele coloca que a todo momento. E ele diz que há milênio o homem se comunica, né, através dessa comunicação sem palavras, né, através dos pensamentos, dos bons e dos maus pensamentos. E que nós precisamos nos aconselhar com nossos espíritos protetores, com nossos anjos da guarda, que esses amigos espirituais, que há milênios, né, o homem vem fazendo essa comunicação. E aí, no Atos dos Apóstolos, tem no capítulo 8, no versículo 14 a 25, tem uma conversa de Pedro e João com Simeão, lá em Samaria,
onde Simeão era um mago, possuidor de várias mediunidades, era muito rico, mas ele ganhava vida com esse trabalho de, de conversa com o mundo espiritual, né? Dessas trocas de ideias. E Simeão ganhava dinheiro, mas Pedro e João colocavam a mão em cima daquelas pessoas que procuravam e conseguiam fazer com que elas, depois de batizá-la, elas pudessem possuir o Espírito Santo, né? E elas pudessem ter comunicação com os bons espíritos. E esse tipo de comunicação, Simeão, como um mago, não conseguia. E ele queria comprar. Aí Pedro fala para ele assim: pereça contigo o teu dinheiro, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Então, o dom de Deus é o dom da bondade, do amor, né? Da caridade, esse dom da prática do bem. Então, quando ele fala isso, ele está falando o quê para nós? Que nós devemos procurar ter bons pensamentos, ter essa comunicação espiritual com a transmissão dos bons espíritos, né? Desse contato com a espiritualidade maior. Porque é justamente nesse esforço mental, né, que nós vamos desenvolver as nossa capacidade. Nós vamos granjear aquele tesouro que Jesus vem nos falar, que para que nós não juntemos tesouro na terra, mas os tesouros do céu, né? Que os tesouros do céu são os nossos tesouros espirituais, que se desenvolvem através do quê? Da nossa moralidade, a nossa capacidade de amar, de respeitar o próximo, né? De praticar a caridade, de ter compaixão do outro. Esses são os nossos valores. Então, em pensamento, nós fazemos isso, orando, né? Pedindo aos bons espíritos que acolham esses nossos irmãos, né? Então, o amor, quando Jesus trouxe o amor, né? O Evangelho nos diz que ele fez estremecer os povos, os mártires, os êmbrios de esperança, eles desceram ao circo. Por quê? Porque o pensamento deles estava no mundo maior, em Deus, nosso Pai, na esperança daquele reino de Deus que Jesus veio trazer. Então havia naquele povo aquela esperança que Jesus veio trazer. Então, essa comunicação de pensamento, né? Jesus trazia ao homem a capacidade de pensar no bem, de ter esperança, de ter confiança em Deus. Então, os pensamentos elevados e aqueles que acompanharam Jesus, aqueles cristãos que foram perseguidos, eles cantavam na hora de entrar no círculo. Por quê? Porque havia uma elevação maior. As dores para eles da vida eram menores, né? Naquele momento, quando eles aprenderam receberam aquele amor de Jesus, né? Aquelas energias boas dos pensamentos elevados de Jesus. E que Jesus disse para nós que poderíamos fazer tudo o que ele estava fazendo e muito mais. Porque a nossa capacidade de amar, ela também vai crescer conforme vai crescendo os nossos pensamentos, conforme nós vamos dirigindo os nossos pensamentos. Então, esse reino do espírito, esse reino espiritual que se faz presente em nossa vida através da comunicação com esses anjos guardiões, com esses bons espíritos, eles vão trazer para nós a capacidade de nós crescermos espiritualmente. E quando nós daqui sairmos, quando acabarmos essa nossa trajetória nessa existência, porque o Espiritismo vem pronunciar uma segunda palavra. Jesus trouxe o amor e o Espiritismo trouxe a reencarnação, dizendo para nós que vamos viver várias existências e que também essa existência, nós temos que viver essa existência para que nós aprendamos a lei de amor, de caridade. E ele vem dizer para nós que esse amor é uma sementinha que vai germinando em nós, né? Vai crescendo, se desenvolvendo, e que essa qualidade dessa semente, né? Ela vai se elevar à altura do nosso progresso realizado. Então, quanto mais trabalho nós desenvolvermos no bem, quanto mais nós pensarmos nos bons espíritos, orar, pedir a proteção deles, mais nos elevamos, mais progredimos, mais felicidade nós conseguiríamos alcançar no mundo espiritual. Porque nós somos
Nós reencarnacionistas vivemos em várias existências para desenvolver em nós esses bons sentimentos, esses bons pensamentos. Nós temos os pressentimentos, nós temos essas comunicações pelo pensamento com os bons espíritos. E esses bons espíritos vão estar nos dando um significado claro, um objetivo claro. Eles vão nos declarar o que é importante para nós na existência, como espíritos imortais que nós somos, que estamos além da matéria. Porque a nossa vida espiritual é a nossa vida permanente. Nós somos aqui alunos, né, numa escola, para adquirirmos experiência para o nosso aprendizado. Mas para que nós possamos sobreviver como espíritos imortais, nessa pré-existência, né, continuamos nos comunicando depois do outro lado com aqueles que aqui se encontram. Né? E assim como aqueles que aqui estão conosco nesse momento, que desencarnarem na nossa frente, também poderão manter essa comunicação. E essa comunicação ela vai ser boa ou ruim, de acordo com essa comunicação que nós já fazemos hoje com o mundo espiritual. Como que estão meus pensamentos, né? Como que eu estou me comportando, as minhas comunicações, o que eu tenho vivido nesta vida, né? Então, ele vem dizer que nós devemos valorizar esse fenômeno de comunicação, que são os nossos pensamentos, né? Então, o Espiritismo, ele vem trazer para nós o significado dessa vida com abundância que Jesus nos falou, quando ele vem trazer para nós que essa vida com abundância vai depender das nossas comunicações espirituais. Com quem eu estou me comunicando? Eu estou guardando raiva, eu estou guardando rancor? Né? Então, todos esses sentimentos negativos, eles adoecem o corpo físico. E adoece também a nossa mente, como espíritos imortais. E nós chegamos do outro lado revoltados. Né? Então, para que nós sejamos saudáveis, tenhamos uma vida espiritual saudável, é importante que nós tenhamos essas comunicações, né, com esses bons espíritos, para que nossos pensamentos sejam elevados. Então, com esses pensamentos elevados, nós continuaremos vencendo as nossas dificuldades com mais segurança, né? Com mais paz do espírito, com menos desespero. Por isso que ele diz que naquela época, né, de Jesus, aqueles que aqui estavam, né, aqueles que estavam passando as dificuldades, que foi perseguido junto com Jesus, eles foram para o circo, né, êmbrios de esperança. Por quê? Porque eles sabiam da vida futura. O pensamento estava elevado. Eles cantavam quando estavam indo para o circo. E aquilo para os fariseus era uma loucura. Não entendia que todos eram loucos, não. Mas eles tinham esperança. Eles tinham confiança em Deus. Eles acreditavam que a vida aqui é passageira. Então, para que nós vamos brigar? Para que nós vamos discutir? Para que nós vamos guardar sentimentos negativos? Ter essa comunicação espiritual negativa. Então, vamos buscar os bons pensamentos. Pressentir que temos conhecimento antecipado, que nós já vencemos várias batalhas e que hoje o nosso conhecimento ele vai trazer capacidade para que nós possamos enfrentar problemas que tivemos que enfrentar pela frente, mas com mais segurança, com mais paz no coração, com mais consciência de nós mesmos. Então, que nós busquemos sempre em Jesus, nos bons espíritos, a nossa capacidade de vencer as nossas dificuldades que nós vamos enfrentar, porque nós precisamos enfrentar essas dificuldades para que nós possamos aprender, conhecer o que é o bem e o que é o mal. Então, nós vamos conhecer através desse enfrentamento, né? Nós só aprendemos a profissão quando nós vamos praticar, quando nós estudamos sobre aquela atividade e aprendemos, nos diplomamos, nós vamos desempenhar a nossa profissão, né, material com mais segurança. E a nossa vida espiritual, ela depende também de que nós estudemos, que nós trabalhemos em nós
o amor ao próximo, que é essa sementinha maravilhosa, né? Que nós vamos deixando desenvolver, trazendo a esperança, a paz para os nossos corações e para o coração de todos aqueles que nos rodeiam, que nós pensarmos nele e que nós também nos comunicar verbalmente. Então, que Jesus nos ampare, nos guie, nos ilumine hoje e sempre.